Saudação, queridos alunos, muito bem-vindos ao nosso curso de Teologia Simplificada. Vamos finalizar agora o nosso módulo de número 4, onde nós estamos estudando esse mês sobre o povo de Israel, como que Deus chamou esse povo, como que Deus trabalhou com esse povo. E na última aula, no módulo 3, nós estávamos falando sobre o povo dividido ali entre o cisma, entre o Reino do Norte, entre o Reino do Sul, como a Assíria, ela misturou o povo do Reino do Norte a ponto das 10 tribos não existirem mais, e como que Nabucodonosor, através do Império da Babilônia, ele não misturou o povo, mas ele pegou o povo da terra de Judá e levou esse povo para a terra da Babilônia, que fica na Mesopotâmia, lugar onde hoje é o Iraque. Tá? Nós vamos finalizar agora, dando continuidade ao nosso módulo número 4, falando sobre a geografia, personagens e os conflitos de Israel. E sem perca de tempo, nós vamos fazer uma síntese abreviada, mas é importante que você leia a sua apostila e qualquer dúvida pode marcar a gente aqui, que a gente está aqui à sua inteira disposição, ok? Observe então a sua tela, por gentileza. A história de Israel está profundamente entrelaçada com a sua geografia, seus líderes e profetas, e os conflitos que marcam o seu caminho como nação. Como uma localização estratégica entre grandes impérios da antiguidade, Israel foi palco de guerras, profecias e realizações divinas. Nós temos aqui alguns objetivos, que é compreender a importância geográfica e espiritual da Terra Prometida. Nós vamos hoje estudar o papel dos profetas e líderes no desenvolvimento de Israel e nós vamos refletir sobre os conflitos históricos e espirituais à luz da promessa messiânica. Para isso, nós temos o Salmo 132, o verso 13 e o 14, como base, como texto base para a nossa meditação de hoje dessa aula, que diz o seguinte: porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Olha só, a geografia da Terra Prometida. Regiões principais, que é dividido em Judeia, Galileia e Samaria. A Terra Prometida está localizada em uma região estratégica do Oriente Médio. Judeia, ao sul, foi a região onde se localizava Jerusalém, capital religiosa e política de Israel. A Galileia, ao norte, foi o palco de muitos milagres e ensinamentos de Jesus. Samaria, no centro, foi a antiga capital do Reino do Norte, marcada por tensões entre judeus e samaritanos. Em João 4,4, a Bíblia diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Em Mateus capítulo 4, verso 15, diz: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha que interessante, pessoal. Voltando aqui para mim, eu tenho o território de Israel agora dividido um pouquinho além daquela imagem do cisma. Lembra a imagem do cisma? Reino do Norte com a capital Samaria, ou Siquém, e Reino do Sul, capital Jerusalém. Só que agora eu tenho uma divisão diferente do território de Israel. Porque entre Judá e Israel, eu tenho agora Samaria, que é a terra dos samaritanos. Toda vez que Jesus ia passar aqui, geralmente quem passava de um lado para o outro, não passava por dentro de Samaria, passava por fora, dava a volta. E Jesus, em João 4,4, vai dizer que era necessário ele passar por dentro. E vários milagres Jesus realizou dentro do território da parte de Samaria. Tá? Quem morava para essa parte aqui, próximo do Mar da Galileia, era tido com preconceito. É galileu. Né? São galileus esses homens, então tinha preconceito. Quem morava mais para cá para baixo, na região de Judá, Jerusalém, Belém, Efraim, Jericó, Betânia. Então essa região aqui, próxima ao Mar Morto, banhado pelo Rio Jordão, era a elite. Eles se achavam o máximo, porque eles eram judeus, porque para cá ficava a tribo de Judá. E tinham preconceito, principalmente por samaritanos e principalmente quem vinha da região da Galileia, onde ficava Cafarnaum, Magdala, Caná da Galileia, Tiberíades. Aqui ficava a cidade de Nazaré, porque Jesus ele veio daqui, dessa região. Decápolis ficava ao redor do Mar da Galileia, que são 10 cidades, Decápolis, tá? Aqui ficava Betsaida e várias outras regiões aqui, tá? Então essa é a divisão que tinha da Terra Prometida. Essa terra muito importante para a gente estudar. Ela também tinha um clima, solo e recursos naturais. Olha só, o clima varia de região para região, com planícies férteis, desertos e montanhas. Essa diversidade favorecia tanto a agricultura como a pecuária. A presença do Rio Jordão, do Mar da Galileia e do Mar Morto também influenciava a economia e a vida do povo. Olha o que fala em Deuteronômio, capítulo 8, o verso 7 a 9. Porque o Senhor, teu Deus, te introduz numa boa terra de ribeiros de águas, terra de trigo, cevada, vinhas, figueiras e romeiros. Pessoal, alguns relatos que tudo que você planta nessa terra nasce. Tudo que você planta na terra de Israel nasce. Por isso que ela é conhecida como a terra que mana leite e mel, que é uma terra poderosamente abençoada por Deus. E ela tem uma importância geopolítica. Israel sempre teve no
cruzamento dos grandes impérios, como o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Roma. Sua localização tornava o alvo de cobiça, mas também um centro de influência espiritual. Ezequiel 5 diz assim, olha, assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pus no meio das nações, com terras em redor. Olha que interessante, Jerusalém, ela é pequenininha, ela é menor do que Sergipe, mas é o único país do mundo que tem todas as deliberações de todas as nações da Terra. Tudo que precisava ligar entre a África e a Ásia tinha que passar por Jerusalém e grande parte também para a Europa, porque aqui, depois da Jordânia, é só deserto. Então ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo, ela começa aqui com o Mar da Galileia, que desce dos montes, do Monte Hermon, o Rio Jordão, que liga a parte mais baixa da terra, onde está o Mar Morto. Tá? Esse pedaço de terra tão pequeno, mas é muito cobiçado. Muitas pessoas disputaram. Na época das cruzadas, os islâmicos, os turcos, o pessoal do Oriente Médio, depois os romanos tomaram conta, porque é uma terra destacada, não só geopoliticamente, mas também ela tem uma importância espiritual grandiosíssima. É daqui desse povo que saem os mandamentos. Todas as leis morais hoje do mundo, elas têm base nos 10 mandamentos de Moisés, que foi líder desse povo aqui. Então a influência de Israel é muito grande. E outra, todas as civilizações, praticamente todas, existiram, fizeram história, só que elas não existem mais. Cadê os sumérios? Cadê os astecas? Cadê os incas? Cadê os maias? E esse povo aqui tem mais de 5.000 anos de existência. Já tentaram destruir esse povo de todo jeito, mas não conseguem. Porque é uma terra, é um povo que tem o chamado de Deus, que tem uma importância muito grande dentro da história da humanidade. Nosso foco na aula, pessoal. A geografia moldou a vida de Israel. Os profetas foram homens que apontaram caminhos em meio aos desertos físicos e espirituais. E em cada vale ou monte, Deus falava e agia em favor do seu povo. 1. As guerras de Israel. As nações vizinhas e as suas ameaças. Israel, pessoal, enfrentou os filisteus, os amalequitas, os moabitas, os amorreus, os babilônios, entre outros. Cada confronto era uma prova de fé e resistência. O Salmo 83, verso 4 diz: disseram, vinde e destruamo-los, para que não sejam nação, e não haja mais memória do nome de Israel. Olha só, esses conflitos com nações vizinhas, guerras como as guerras de Josué na conquista de Canaã, as batalhas de Saul e Davi, e os conflitos durante os reinados de Asa, Josafá e outros, marcaram o cenário histórico de Israel. Em 1 Samuel 17:47, vai dizer, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra. A volta à Terra Prometida, descrita em Gênesis 15, foi cumprida com Josué, que assumiu a responsabilidade de tomar de volta e a força... Voltando. A volta à Terra Prometida, descrita em Gênesis 15, foi cumprida com Josué, que assumiu a responsabilidade de tomar de volta e a força todas as terras que o Senhor havia dado para o seu pai Abraão. A guerra espiritual também com outras nações. A maior luta de Israel não era apenas militar, mas espiritual. Enfrentar a idolatria, resistir à influência pagã e manter a fidelidade a Deus era um constante desafio ou batalha. Em Efésios 6,12 diz o seguinte, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Olha só, a guerra de Israel não era só física e corporal, ela era também mais espiritual, porque através de uma vida separada, santificada e distinta das demais nações, a batalha espiritual seria muito grande, porque todas as nações ao redor de Israel eram idólatra, era mal, tinha sacrifícios abomináveis ao Senhor, e Israel tinha que se manter puro e fiel à palavra de Deus. Mas esse povo que foi para o cativeiro, ele volta agora por conta dessa idolatria, por ter abraçado essa idolatria, eles vão para o cativeiro. Só que agora eles estão voltando do cativeiro para restaurar isso. Esdras liderou o retorno dos exilados e restaurou a obediência à lei. Seu papel foi espiritual e educacional. Esdras, no capítulo 7, verso 10, diz, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para ensiná-la em Israel. O retorno de Esdras a Jerusalém, relatado lá no capítulo 7, marca um ponto crucial da história de reconstrução do templo e da restauração espiritual do povo judeu após o exílio babilônico. Esdras é um escriba e sacerdote, líder e lidera um segundo grupo de judeus que retornam a Jerusalém com a permissão do rei Artaxerxes para ensinar a lei de Deus e restaurar o culto ao Senhor. Também precisamos falar agora, pessoal, é sobre esse povo que viveu a promessa, que voltou para sua terra, que reconstruiu a sua fé, que teve o cenário geopolítico, religioso e espiritual reconstruído. Eles tinham uma promessa dentro de si, que é a promessa do Messias,
que desde Gênesis, Deus havia prometido que da semente da mulher, Deus levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E agora, o Messias começa a ser profetizado pelos profetas nesse período. E o povo começa a esperar veementemente a vinda do Messias. E olha só a sua tela. Durante os séculos que antecederam o Novo Testamento, especialmente após o exílio babilônico, a expectativa pela vinda do Messias se intensificou. O povo aguardava um libertador político que restaurasse o reino de Israel, um rei de linhagem de Davi que estabelecesse um reino eterno, um tempo de paz, justiça e proximidade com Deus. Essa expectativa é evidente nos evangelhos quando muitos perguntam a Jesus se ele era aquele que havia de vir. Com o nascimento de Jesus, as promessas messiânicas começaram a se cumprir. Por exemplo, em Mateus 1, 22 e 23, apresenta Jesus como cumprimento da profecia de Isaías sobre o nascimento da Virgem. Lucas 2, do 10 a 11, revela o anúncio angelical do nascimento do Salvador, Cristo, o Senhor. Já João 29 registra João Batista apontando a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo o papel do servo sofredor. Jesus cumpre não apenas as expectativas proféticas, mas também corrige as compreensões erradas. O seu reino não seria político, mas espiritual, eterno e baseado no amor e na reconciliação entre Deus e os homens. E teve o seu cumprimento em Cristo. Jesus é o cumprimento de todas as promessas messiânicas, nele se cumpre a esperança de Israel e da humanidade. Lá em Lucas 24, 27 diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que eles achavam sobre ele nas Escrituras Sagradas. E em Cristo Jesus, toda a humanidade pode alcançar a salvação mediante a fé. Hoje, a igreja pode celebrar, pois as Escrituras Sagradas se cumpriram em Jesus Cristo e nós, cristãos, devemos viver a plenitude dessa obra salvadora. Glória a Deus. Olha que interessante, pessoal. Toda essa linhagem de Israel, ela vai culminar agora na pessoa bendita de Jesus. Desde lá do passado, eles esperavam o cumprimento do Messias. E quando Jesus chega, todas as profecias messiânicas sobre eles foram cumpridas. Ele mesmo disse, eu não vim para acabar ou abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E Jesus, pessoal, era judeu. Se nós temos hoje igreja, se nós temos hoje salvação, é porque através desse povo, o povo de Israel, posteriormente o povo judeu, preservou tudo isso para que o Messias prometido, Jesus Cristo de Nazaré, pudesse vir ao mundo através da Virgem Maria. E agora o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todo o histórico desse povo, tudo que esse povo passou e sofreu, era uma construção para chegar no nosso bendito e maravilhoso Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Homem. Olha que bênção! E aqui, pessoal, eu chego no foco da aula com uma conclusão, dizendo o seguinte, Israel viveu à espera de um Messias libertador. Essa esperança foi finalmente atendida na pessoa de Jesus Cristo, que não apenas libertou espiritualmente, mas inaugurou o reino de Deus entre os homens. Meu Deus do céu, que bênção, meus queridos. Como é bom poder aprender a palavra de Deus. E agora, com esse pensamento mais completo, podendo ler agora o Antigo Testamento, depois de estudar a história desse povo, leia sua apostila, se dedique, busque a Deus e a sua palavra em oração. Nós temos nos preocupado muito em fazer um conteúdo abrangente, explicativo, claro, para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, utilize esse material, faça parte, convide mais alguém que você ama, para ele ter esse contato com a palavra de Deus, com o aprendizado da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você pode ser um canal de bênção para alguém. Eu espero que você tenha gostado dessa matéria, eu espero que você tenha sido abençoado com todo esse conhecimento que a apostila, a Bíblia Sagrada nos proporciona, e para mim é um privilégio muito grande poder ter você aqui estudando a palavra de Deus conosco, tá bom? Eu desejo a você toda sorte de bênção, que Deus te abençoe, te guarde, abençoe a tua família, os teus filhos, o teu lar, e nós nos veremos na nossa próxima matéria, em nome de Jesus. Comente, curta, compartilha, porque aqui a teologia é simplificada, mas o conteúdo é profundo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até mais.